queridos amigos. É bom podermos estar juntos aqui. É bom também poder estar com aqueles que nos acompanham a partir da transmissão feita aqui deste auditório da Igreja Adventista de Setúbal. É um prazer, querido amigo, poder estar aí consigo e poder, neste momento, também estudarmos a Palavra do Senhor juntos. Aqueles que também nos estão a ouvir através do sistema de teleconferência, queridos amigos, sejam bem-vindos. É bom estarmos juntos através destes recursos que a tecnologia coloca à nossa disposição. Somos certamente muito mais aqueles que estamos a acompanhar este culto à distância do que aqueles que aqui estamos presencialmente. Contudo, estamos unidos no Espírito do Senhor. Amém? Por isso, louvado seja o Senhor. Queridos amigos e irmãos, nós estamos há já várias semanas a estudar as lições que o livro de Êxodo nos ensina. E temos percebido que as experiências deste povo, o povo de Israel, que deixou o Egito há cerca de 35 séculos atrás, são de uma relevância para nós no presente, porque nos ensinam lições que podem ser aplicadas à nossa realidade cotidiana. Passados 3.500 anos, ainda nós temos a aprender com as vivências deste povo, com as experiências que eles tiveram com o Senhor, e da mesma forma que Deus cuidou do povo de Israel, Deus continua a cuidar também do seu povo presentemente. De maneira que nós temos o privilégio de poder aprender com tudo aquilo que outros em outras gerações viveram, podemos naturalmente aplicar a nossa vida com a certeza de que o Senhor efetivamente não mudou e que Ele continua disponível a abençoar o seu povo da mesma forma que Ele cuidou dos seus filhinhos naquela altura. Hoje nós vamos estudar o livro de Êxodo, capítulo 20. Mas, antes de irmos ao livro de Êxodo, eu gostaria que nós pudéssemos dar uma olhada ainda no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, e vamos ler o verso 5. Isto porque, como cristãos familiarizados com a Bíblia, como certamente cada um de nós é, nós conhecemos que o capítulo 20 de Êxodo é o texto onde é contado da apresentação da lei dos 10 mandamentos ao povo de Israel. Contudo, nós sabemos que a lei dos 10 mandamentos, ou as 10 palavras, como também eram conhecidas pelos hebreus, foram repetidas numa outra ocasião aos israelitas. E esta segunda ocasião em que o texto foi apresentado de forma bastante clara e explícita foi em Deuteronômio capítulo 5. Contudo, há muitos cristãos, e aqui eu não me canso de dizer isto, prezados e queridos amigos e irmãos, há muitos cristãos que olham para os 10 mandamentos e dizem, bom, a lei dos 10 mandamentos, embora seja moralmente válida na sua globalidade, mas ela foi dada aos israelitas, foi dada aos judeus. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, é que antes que o povo de Israel, saído do Egito, tivesse chegado ao Sinai e Deus celebrado a aliança com o povo de Israel, o conceito dos 10 mandamentos já era conhecido. E vocês podem dizer assim, mas pastor, a primeira vez que os 10 mandamentos são apresentados de forma explícita é só em Êxodo 20. É por esta razão que nós estamos agora em Gênesis capítulo 26 e no verso 5. E vamos ver esta afirmação que é feita nada mais, nada menos que pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, que, falando com Isaac, diz assim, porquanto Abraão, e reparem que Deus está-se a dirigir a Isaac falando do seu pai, obedeceu à minha voz, diz o Senhor, e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. O que quer dizer que, efetivamente, tudo aquilo que estava a ser apresentado ao povo de Israel naquela altura, como é descrito no capítulo 19 e no capítulo 20 de Êxodo, não era algo desconhecido. Na realidade, Deus apenas estava a formalizar as leis que já eram conhecidas há muitas gerações pelo povo de Israel. O próprio Abraão já conhecia estas mesmas leis. Mas vejam ainda uma outra coisa. Vamos a Êxodo, capítulo 16, e vamos ver no capítulo 16, nos versos 27, 26 em diante,
vamos ver aqui que a lei, nomeadamente o 4º mandamento, já era conhecido previamente pelos israelitas, o que quer dizer que isto não foi apresentado apenas como uma lei que foi dada por altura, efetivamente, do concerto do povo no Monte Sinai. Vejam que, logo nas primeiras semanas que o povo de Israel começou a sua peregrinação pelo deserto, pouco tempo depois de terem atravessado o Mar Vermelho, Deus manda o maná. E no verso 26 diz assim: 6 dias colhereis o maná, mas ao 7º dia é o sábado, e nele não haverá maná. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher e não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Interessantemente, o povo de Israel, mesmo recém-saído do Egito, já tinha a noção de que o sábado era um dia que fazia parte das recomendações, das regras que Deus tinha especialmente determinado ao povo de Israel. E desta forma, então, percebam que aquela alegação que muitos cristãos por vezes fazem de que o sábado não é um dia que faça parte, diríamos assim, dos mandamentos ou das orientações que Deus tivesse dado ao povo ou à humanidade antes do Sinai, e sim que foi apenas um mandamento dado aos israelitas e aos judeus, propriamente dito. Não, está demonstrado aqui que já a lei era não só do conhecimento universal, como ela havia sido dada por Deus de uma forma clara anteriormente. Agora, qual é, diríamos assim, a grande situação do povo de Israel no capítulo 20? É que Deus agora vem escrever de forma concreta, gravar na pedra justamente estas leis que até então eram conhecidas, mas que agora ficavam por escrito de forma muito clara. Muito bem, isto posto, gostaria que nós pudéssemos perceber aqui o seguinte. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Estamos em Êxodo, capítulo 20, verso 1 e verso 2. Então, falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Alguns cristãos modernos olham para a lei, nomeadamente os 10 mandamentos, e dizem: bom, obedecer aos 10 mandamentos é um ato de legalismo. Mas reparem que o verso 2 diz de forma muito clara o seguinte: eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Apresenta-se Deus, portanto, como aquele que gratuita e bondosamente, numa atitude de compaixão e de misericórdia, liberta o povo de Israel da servidão. Liberta-os para quê? Para que eles sejam livres, para que eles possam, efetivamente, ser obedientes. Deus não os liberta para os voltar a escravizar debaixo de um sistema religioso opressivo, baseado na justificação pelas obras. Há cristãos que acreditam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e que depois elas passaram, após a morte de Jesus Cristo, a ser salvas pela fé em Jesus Cristo. Queridos amigos, não existe nada mais contrário ao ensino da Bíblia do que propriamente isso. Na realidade, a salvação sempre foi pela fé. Deus liberta-nos, Deus torna-nos efetivamente livres para que nós então possamos, na graça, lhe obedecer, não para sermos salvos pela obediência, mas porque estamos salvos na misericórdia e na graça do Senhor. O modelo de salvação sempre foi o mesmo desde o início da história da humanidade e continuará sendo até o final dessa mesma existência do contexto de pecado. Deus nunca esperará que o ser humano seja salvo pela sua obediência, por uma razão muito simples. E quando nós vamos ao texto de Romanos capítulo 6, verso 23, encontramos ali o apóstolo Paulo dizer: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, aqueles que um dia pecaram, ainda que tenham cometido apenas um único pecado, uma única falta de transgressão à lei de Deus, isto coloca-os na condição de deverem morrer para expiar o seu próprio pecado. Mas o texto de Romanos capítulo 6, verso 23, diz também claramente:
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Cristo é a vida eterna. Aliás, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a morte de Cristo cobre os nossos pecados, se nós o aceitarmos como nosso Redentor, e desta forma, então, nós passamos a estar na condição de salvos, de redimidos. E somos salvos do quê? Somos salvos da penalidade do pecado, da escravidão do pecado, para podermos então agora viver em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. Como diz ele também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, se eu sou um bêbado, se eu sou um adúltero, se eu sou uma pessoa que tem problemas com dívidas e com jogo, se eu sou uma pessoa altamente viciada e cuja minha vida anterior de pecado me levou a uma atitude, a uma situação de decadência moral e espiritual, se a minha família se desfez por conta da minha vivência pecaminosa, agora, tendo aceitado Jesus Cristo como meu Salvador, eu vivo em novidade de vida e vou continuar a praticar os mesmos erros que quase me destruíram, que quase me levaram à extinção da vida? Não faz nenhum sentido. É expectável que um cristão, ao ser redimido por Jesus Cristo, ao ser salvo, ao se converter pela influência e ação do Espírito Santo no seu coração, passe agora esta pessoa a viver uma experiência transformadora, que ela passe a obedecer à vontade de Deus, como Jesus disse, eu guardo os mandamentos do meu Pai, assim como espero que vocês obedeçam também aos mandamentos que eu vos deixo. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 10. Mas se nós formos ao verso 14, vamos encontrar ali neste mesmo capítulo Jesus dizendo, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. O que quer dizer que o amor é a essência da obediência. Ou melhor, Deus não poderia aceitar obediência se não fosse verdadeiramente motivada por amor. E agora reparem aqui uma coisa muito interessante. Quando nós vamos a Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, deixem um dedinho a marcar na vossa Bíblia, Êxodo 20. E vamos dar uma olhada então a Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. E vejam ali o que é que a Bíblia nos diz. Deuteronômio, capítulo 6, no verso 5. Ali o Senhor, falando ao povo de Israel, vai lhes dizer assim, assim amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu poder. Ou seja, a essência da lei de Deus é efetivamente o amor a Deus. E há um detalhe interessante. Jesus, um dia, haveria de numa conversa com algumas pessoas com quem ele estava a debater algumas ideias, quando lhes perguntou em que consistia a lei, há um doutor da lei, há um doutor em teologia que responde de forma muito clara, dizendo que a lei ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus vai repetir este conceito também várias vezes ao longo do seu ministério. E é interessante que isto aparece contado tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os três evangelistas contam estes mesmos episódios e colocam esta mesma afirmação na boca de Jesus Cristo. Contudo, nos tempos de Jesus, esta afirmação era comum entre os ensinadores da Bíblia. Porquê? Porque muito cedo os próprios rabis, ao olharem para os 10 mandamentos e ao perceberem a essência dos 10 mandamentos, perceberam que as 10 palavras, como eles chamavam, ou os 10 mandamentos, como nós cristãos adventistas conhecemos, se dividiam em 2 grupos. Os mandamentos que nos orientam a respeito da nossa obediência às questões de Deus, ou seja, o nosso amor em relação a Deus, e os mandamentos que regulamentam o nosso comportamento em relação ao nosso próximo, o nosso amor para com o nosso próximo. E, muito cedo, na própria história do povo de Israel, eles entenderam que a essência da lei de Deus não consistia em pura obediência ou em mero formalismo, mas sim no amor a Deus. Porque quando nós compreendemos cada um dos mandamentos, apercebemos-nos que eles, na realidade, são atalhos para a felicidade. São caminhos mais curtos para nós podermos desfrutar
mais cedo e de forma mais eficaz as bênçãos do amor de Deus na nossa vida. E permitam-me só fazer um pequeno parênteses contando uma experiência pessoal que há alguns anos atrás vivi em relação a esta questão. No início do ministério pastoral que vivi, na década de 90, no iniciozinho mesmo do meu trabalho como pastor, tinha a meu cargo uma turma muito desafiadora. Eram meus alunos de Bíblia e no currículo daquela turma do 7º ano estava determinado que em determinado período deveria começar a estudar os 10 mandamentos com aqueles meninos. E quando, ao preparar as aulas, olhei para os 10 mandamentos e vi o primeiro mandamento que dizia não. O segundo, não. O terceiro, não. O quarto, lembra-te. E depois, não, até o final. Eu fiquei preocupado e disse, como é que eu vou conseguir trabalhar com estes meninos os 10 mandamentos? Eles detestam ouvir a palavra não. E os adultos estão-lhes sempre a dizer que não. Então, orei sobre o assunto e Deus me ajudou a perceber uma coisa muito interessante e que revolucionou a minha maneira de entender a Bíblia. E digo-vos que isto, inclusive, teve que ver com uma experiência de alguns anos antes que coincidiu com a minha própria experiência de conversão também. Percebi que, na realidade, os 10 mandamentos, embora comecem 8 deles com a palavra não, mas que eles, na realidade, têm que ver com orientações que têm mais a ver com sim, tu podes fazer isto, ou sim, tu podes seguir aquele caminho, porque os mandamentos, na verdade, são atalhos para a felicidade. E foi este o nome que o Senhor me ajudou a encontrar para aquela unidade de estudos com a turma do 7º ano. E pela grande graça de Deus, acredito que eles foram beneficiados, quase tanto quanto eu, sobre esta matéria. E assim, então, queridos amigos, queria recordar-vos ainda uma outra coisa. Em Mateus, no capítulo 5, nos versos 17 a 19, Jesus vai dar o seu testemunho a respeito da própria lei. E vejam o que Cristo coloca nestes versículos. É um texto muito conhecido, Mateus capítulo 5, do verso 17 em diante. Jesus certamente foi inquirido por uma pergunta que não é relatada aqui no Evangelho, mas alguém deve ter perguntado, Jesus, tu estás a ensinar uma doutrina que é tão excepcional, que é tão fantástica, nós estamos a entender coisas que até então não tínhamos entendido, e estas pessoas talvez tenham perguntado a Jesus, tu estás a pregar uma nova doutrina? Estás a pregar uma nova mensagem? Tu trazes uma nova revelação? E Jesus responde o seguinte, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, ou ensinar aos homens assim fazer, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Isto quer dizer o seguinte, algumas pessoas, alguns cristãos modernos, acreditam com sinceridade, e não está em causa aqui que essas pessoas não sejam sinceras, mas acreditam que Jesus, na cruz, cravou a lei para que ela não fosse mais uma obrigatoriedade para os cristãos de ali em diante. Mas o testemunho de Jesus é muito claro. Aqui ele diz, ainda que o céu e a terra passem, antes que tudo se cumpra, a lei continua em vigor. E Jesus inclusive diz, e se alguém ensinar a que algum mandamento não precisa ser obedecido, essa pessoa será chamada o menor no reino dos céus. Ou quer dizer que esta pessoa não fará parte dos eleitos que haverão de ser salvos e redimidos para a eternidade. É interessante percebermos isto. Muito bem, depois peço desculpa desta introdução um pouco mais longa, estamos em condições de analisar os primeiros 4 mandamentos, ok? Vamos analisar então os primeiros 4 mandamentos e assim perceber a essência daquilo que está aqui a ser ensinado. E reparem num detalhe, os hebreus
estavam habituados a olhar para aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos e eles chamavam-nos de 10 palavras. De maneira que nós vamos resumir cada um dos mandamentos em uma única palavra, com o intuito de extrairmos a essência deste mandamento e podermos assim compreender qual o seu verdadeiro sentido em termos espirituais e qual a sua abrangência. Reparem então o seguinte, o primeiro mandamento, estamos no verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento é um mandamento que nos convida à exclusividade. Deus, Ele pede que nós não tenhamos nenhum outro Deus diante dEle. E, queridos amigos, há uma coisa muito importante que Deus está aqui a dizer. É que não deverá existir nada que se interponha entre nós e Ele. Jesus, um dia, quando viveu nesta terra, fez uma afirmação que encontramos em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, quando Ele afirmou o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em certo sentido, Jesus estaria ali a parafrasear uma outra afirmação que está no Antigo Testamento, no Salmo 37, no verso 5, quando Davi disse o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Ou seja, na realidade aquilo que Deus pede de nós é que nós tenhamos com Ele uma relação de exclusividade. Nós esperamos isto do nosso marido ou da nossa esposa. Nós esperamos isso dos nossos filhos. Nós esperamos isso inclusive dos nossos amigos. É claro que numa relação de amizade, uma pessoa não vai ter apenas um amigo, mas esta amizade tem que ser autêntica. E Deus efetivamente espera que nós o possamos ter como o único Deus, por uma razão muito simples, queridos amigos. É porque quando nós de alguma forma não colocamos Deus como a pessoa mais importante na nossa vida, nós estamos condenados a nivelar ao nível daquilo que for a coisa mais importante para nós, tudo aquilo que for a nossa existência. E isto vai ficar explícito no verso seguinte, ou no segundo mandamento, quando diz: não criarás ou não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, ou nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Reparem aqui uma coisa muito interessante. O que Deus está dizendo aqui não era apenas para aquele povo que estava de alguma forma familiarizado com a adoração idolátrica e pagã de certos povos que detinham religiões onde a sua adoração se materializava na adoração a estátuas de pedra, de metal ou de madeira. Na realidade, Deus estava aqui a ampliar um conceito um pouco maior, que hoje, embora nós hoje possamos ser cristãos, mas nós hoje de alguma forma também podemos estar a criar deuses para nós. Podemos criar deuses, por exemplo, que podem ter a forma da nossa carreira profissional. Quando a minha carreira profissional é mais importante do que a minha comunhão com Deus, queridos amigos e irmãos, acreditem, eu estou a construir um ídolo. Quando nós temos projetos na nossa vida que têm que ver com, por exemplo, aquisições de bens materiais, nós podemos estar a colocar estas coisas à frente de Deus e podemos estar a criar um ídolo. Nós podemos, inclusive, até colocar na nossa vida coisas boas. Sabem, queridos amigos, por vezes eu me pergunto, será que eu, como pastor, não estou a fazer da profissão ou do ministério ao qual um dia me entreguei um ídolo? Porque se isto for mais importante do que a minha comunhão com Deus, isto acabará por ser algo que vai levar-me à perdição. E imaginem a tragédia, o quão patético isto possa ser. Alguém que trabalha para o Senhor, mas que não conhece o Senhor da obra a qual ele está a servir. Isto é algo tremendo. Há pessoas que colocam como a coisa mais importante da sua vida o seu cônjuge, os seus filhos. Notem, a Bíblia não está a dizer que nós não devamos ser bons maridos ou boas esposas, bons pais ou bons filhos, bons estudantes ou bons profissionais. Deus não está a dizer isto. A única coisa que Deus nos pede é que nós não coloquemos estas coisas acima da nossa comunhão com Deus. E agora reparem numa coisa, todos nós que aqui estamos sentados sobre bancos muito bem acabados. Podem não ser os mais confortáveis, mas são bancos bem acabados, robustos,
Digam uma coisa, quando vocês olham para a madeira do banco, o que é que vocês veem em primeiro lugar? O que é que vem? Vem a madeira. Mas por cima da madeira está uma outra coisa, que é o verniz. Sabem, em certo sentido, Deus em primeiro lugar na nossa vida tem mais ou menos um efeito, e entendam-me, perdoem-me aqui a simplicidade da ideia, mas Deus acaba por ser na nossa vida basicamente como que o verniz. E eu vou ilustrar isso com uma conversa que tive há uns anos atrás com uma determinada senhora. Esta mulher estava muito preocupada porque o seu marido tinha aceitado Jesus Cristo como o seu Salvador e estava a batizar-se. E então aquela senhora estava um pouco preocupada porque receava que o marido, ao estar a aderir a um movimento religioso que ela não conhecia muito bem, pudesse desinteressar-se pela vida familiar. E então, em conversa com aquela senhora, eu dizia-lhe: olha, minha senhora, pense no seguinte. A senhora acha que o seu marido seria um bom marido para si se ele fosse um bêbado ou jogador de cartas e que perdesse, enfim, o dinheiro e gastasse o salário todo em jogo? Aí ela balançou a cabeça logo e arregalou os olhos e disse: não, de modo nenhum. Acha que o seu marido, por ser um cristão, vai se dedicar a esse tipo de vícios? Ela disse: não, normalmente as pessoas religiosas não jogam, nem são dadas a excessos deste tipo de dependências. Acha que o seu marido, por ser um bom cristão, vai ser um homem adúltero? Vai traí-la com outras mulheres? Ah, não. E quando vocês tiverem filhos, eles ainda não tinham filhos, quando vocês tiverem filhos, acredita que ele será um bom pai, por ser um bom cristão? Ah, sim, certamente vai ser um bom pai. Então veja, será que você vai perder o marido ou ganhar um homem melhor para ser o seu companheiro ao ele se tornar um seguidor de Jesus Cristo? E ela entendeu que havia uma série de vantagens. E eu li-lhe depois este texto de Mateus capítulo 6, verso 33. Sabe, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras virtudes assumem um brilho especial. Por quê? Porque Deus em primeiro lugar da nossa vida, Ele não ocupa o lugar das outras coisas. Pelo contrário, um homem cuja principal missão da sua vida é crescer profissionalmente, coitada da esposa, pobres dos filhos, crescem órfãos de pai vivo. Mas um homem cujo coração esteja no Senhor vai ser um bom marido, vai ser um bom pai. Uma mulher que, como profissional, seja uma boa cristã, vai ser uma excelente companheira, vai ser uma boa mãe, vai ser uma boa profissional, será uma excelente amiga, uma grande filha e por aí adiante. Entendem? Esta é a razão pela qual, quando nós colocamos o Senhor como o alvo supremo da nossa vida, nós apontamos para o alto, nós elevamos os nossos ideais a um nível tão superior que nada na nossa existência deixará de ser abençoado, nada deixará de ser bom. Por quê? E olhem para exemplos como o de José. É um exemplo claro de alguém que entregou o seu caminho ao Senhor e Deus fez todo o resto. O caso de Daniel, um homem tremendamente abençoado, colocou Deus fielmente na sua vida, decidiu não se contaminar e Deus abençoou até o final da sua existência. Passou por três reinados. Foi um homem que viveu num contexto extremamente desafiador, mas sempre com grande sucesso. Por quê? Porque colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é a melhor das escolhas que nós podemos fazer. Quando nós elegemos o Senhor como o Deus da nossa existência, nós estamos a apontar para um nível tão elevado, tão sublime, tão supremo, que o sucesso será apenas a única coisa que nós podemos esperar. E esta é a razão pela qual Deus efetivamente nos diz que devemos lhe votar uma relação de exclusividade e devemos, sobretudo, ter para com Deus uma atitude de contemplação. O primeiro mandamento pergunta-nos a quem é que nós adoramos. O segundo mandamento mostra-nos como nós devemos adorar. E aqui nós encontramos já dois importantes atalhos para a felicidade. Mas ainda não terminamos o segundo mandamento, porque revejam no verso 5 aquilo que Deus vai dizer. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor Deus, porque o Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus,
sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E a gente diz assim, puxa vida, que Deus malandro este. Um Deus que, se aquela pessoa não o adorar, é um Deus ciumento, um Deus vingativo. Se a pessoa não adorar a Deus, Ele vai visitar a maldade nos filhos, nos netos, nos bisnetos e eventualmente nos trisnetos. Pode ser assim. Este Deus é vingativo. Há pessoas que dizem, o Deus do Antigo Testamento é um ser repugnante. Será? Vamos ver o que diz o verso 6. Contudo, diz Deus, eu faço misericórdia. Aqueles que obedecerem aos mandamentos, aqueles que obedecerem particularmente a este mandamento, diz Deus, eu faço misericórdia até milhares de gerações àqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Sabem, algumas Bíblias dizem, Deus faz misericórdia até a 1000ª geração. Há traduções que dão a entender isto, não é? E agora reparem numa coisa, é verdade que aqui há um certo exagero. Isto quer dizer, no fundo, Deus muitas vezes recorre a hipérboles, ou seja, a exageros, para mostrar a grandiosidade dos seus sentimentos e a imponência das suas declarações. Mas há aqui um detalhe muito interessante. Se nós formos levar isto ao pé da letra, se Deus efetivamente levar em conta até a 3ª e 4ª geração a maldade de uma pessoa, mas se levarmos em conta que a bondade e a misericórdia de Deus se estende até 1000 gerações, pensem no seguinte, vamos fazer assim de uma forma muito genérica, a conta de que o nosso planeta tivesse mais ou menos 10.000 anos, ok? Estamos aqui a alargar, ok? E que cada geração, normalmente, uma geração passa ao final de 40 anos. Mas vamos fazer a conta aqui, a que cada geração levasse apenas 20 anos. Ok? Quantas gerações teriam passado desde o início da história do planeta? Eu sei que alguns de vocês já fizeram a conta. Apenas teriam passado metade das gerações que Deus teria decidido abençoar na sua misericórdia. Apenas 500 gerações. Já pensaram nisso? É por essa razão que nós não somos destruídos, porque as misericórdias do Senhor, como dizem Lamentações, se renovam a cada manhã. É magnífico isto, não é? É fantástico. O Deus a quem nós amamos e adoramos é um Deus supremo. Mas o texto vai continuar dizendo no verso 7, o 3º mandamento. E este mandamento é impressionante. Eu amo muito aqueles cristãos que dão grande importância ao 3º mandamento. Quando diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há um grupo de cristãos por quem eu tenho grande admiração e respeito, que tem uma especial pregação, um enfoque muito especial no 3º mandamento. E quando eles reverenciam e respeitam o nome de Deus, estas pessoas têm uma grande lição a nos ensinar, porque o nome de Deus encerra a essência do seu caráter. O nome, na Bíblia, representa aquilo que a pessoa é, o caráter que ela possui. E uma pessoa que ofende o nome de outra está a pôr em causa o caráter daquele contra quem se está a dizer alguma coisa. É por esta razão que nós devemos ter um grande respeito pelo nome de Deus. Jamais deveríamos usar o nome de Deus no meio de imprecações, ou em praguejos, ou em exclamações e interjeições, no meio, diríamos assim, de situações de aborrecimento. Jamais deveríamos usar o nome de Deus de forma banal, ou no meio de piadas e anedotas, mesmo que sejam inocentes. O nome de Deus representa o seu caráter, e o caráter de Deus é santo, é intocável, está acima, diríamos assim, da nossa própria compreensão e da nossa própria dignidade como seres humanos. Por esta razão, a nossa atitude em relação ao uso do nome de Deus devia ser profundamente respeitosa. Os judeus levavam tão a sério o nome de Deus que quando aparecia no texto bíblico a palavra Jeová, eles a substituíam por Elohim. Não se arriscavam a pronunciar o nome
de Jeová. E, inclusive, uma outra coisa, os copistas, quando estavam a fazer uma cópia, uma nova cópia de um texto bíblico, e encontravam a palavra Jeová para ser copiada, eles mudavam de caneta e usavam uma caneta especial com uma tinta especial. Tal era o respeito que eles tinham justamente pelo nome de Deus. E ainda um outro detalhe, num período mais tardio, o respeito do povo de Deus pelo nome do Senhor era tal que eles, para lerem, não usavam o dedo para caminhar por cima do texto bíblico para acompanhar as linhas. Eles usavam um instrumento de prata que era usado somente para tocar o texto bíblico, e quando se passava então pela palavra Jeová, este nome era substituído respeitosamente por Elohim, e desta forma todas as pessoas sabiam que ali estava escrito o nome mais sagrado do Senhor. Mas há um outro aspecto que nós não podemos esquecer, é que a reverência que nós devemos ter pelo nome de Deus não é apenas pelas letras ou pelo nome, pelo vocábulo que compõe o nome do Senhor, mas está associado, sobretudo, à reverência que nós devemos ter no nosso coração em relação ao caráter de Deus. É por esta razão que tomar o nome de Deus em vão pode ser mais do que simplesmente usar o nome de Deus no meio de uma anedota ou no meio de uma praga, de um praguejamento. A reverência para com o nome de Deus, ou a irreverência para com o nome de Deus, pode estar associado ao fato de que nós, sendo conhecidos no nosso bairro, no nosso prédio ou no trabalho onde estamos como cristãos, se vivemos de forma que não honre e dignifique o caráter de Deus, nós estamos, pelo nosso modo de agir, a comprometer a imagem que as pessoas têm a respeito do caráter de Deus. E nós não podemos esquecer aquela afirmação solene que o apóstolo Paulo faz na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3, quando ele faz ali uma lista longa de feitos e de terríveis comportamentos que a humanidade haveria de desenvolver nos últimos momentos da história desta terra. Vocês lembram-se, ali o apóstolo Paulo começa dizendo, nos últimos dias haverá homens assim, assado e tal, e começa fazendo uma descrição terrível do que será a humanidade nos últimos tempos da história. Mas ele vai dizer que o pior de todos os traços de caráter deploráveis no ser humano não é a inveja, nem a malícia, nem o fato de ser intratável. O pior dos traços é ter aparência de piedade, mas negar-lhe a eficácia. E o apóstolo Paulo termina dizendo, destes afasta-te. E sabem, queridos amigos, infelizmente, muitas igrejas têm muitas pessoas desta natureza. E eu oro honestamente, queridos irmãos, para que eu não seja uma destas pessoas que, tendo aparência de piedade, lhe negue a eficácia. Porque negar a eficácia, sabem o que é? É quando nós dizemos que acreditamos em Cristo, que somos seus seguidores, mas depois não tratamos as outras pessoas como Jesus tratava. Não falamos da mesma forma aos outros como Jesus falava. Não temos pensamentos bondosos e misericordiosos a respeito dos outros como Jesus tinha. E os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos são opostos àquilo que Jesus era. Desta forma, nós estamos a negar a eficácia do Evangelho. Nós estamos a dar um mau exemplo daquilo que significa ser um cristão. E, queridos amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Existem muitos homens e muitas mulheres que se divorciaram de Deus, que enterraram o seu Criador, em termos filosóficos, porque aprenderam a odiar o Deus que os seus pais lhes apresentaram na infância. Por quê? Porque existem muitos pais que, embora sendo religiosos, criaram deuses semelhantes ao Deus da Bíblia, mas deuses pequenininhos, deuses mesquinhos, deuses maldosos, deuses vingativos, deuses que têm uma moralidade azeda, uma ética mesquinha.
E estas pessoas ensinaram e apresentaram este Deus malvado aos seus filhos, e eles decidiram um dia que não iriam mais adorar este Deus que os seus pais lhes apresentaram. Este Deus não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Este Deus não tem nada a ver com o Jesus que morreu na cruz para os salvar. Mas estas pessoas divorciaram-se desta imagem de Deus. E, queridos amigos e irmãos, esta é uma das formas terríveis dos cristãos que usam o nome de Deus, mas o usam em vão, fazendo com que muitos e muitos amaldiçoem Deus, porque detestam aquilo que lhes é apresentado através do exemplo destes pretensiosos cristãos, que, por incrível que pareça, são a pior propaganda que Deus poderia ter na terra. Por isso, queridos irmãos e amigos, nós podemos perceber que tomar o nome de Deus em vão pode ser muito mais grave do que simplesmente usar o nome de Deus no meio de uma maldição ou numa frase, no meio de uma piada. Entendem? O verso 8 começa dizendo-nos: lembra-te do dia de sábado para o santificares. Este é o quarto mandamento. O quarto mandamento, na verdade, poderia ser resumido também numa única palavra, a palavra celebrar. Lembra-te de celebrar o teu Criador. Lembra-te de celebrar o teu Salvador. Lembra-te de celebrar o teu Redentor. Assim, os 4 primeiros mandamentos poderiam ser resumidos desta forma. Primeiro mandamento, exclusividade. Adoração a quem? Segunda palavra, ou segundo mandamento, contemplação. Como é que nós adoramos? Terceiro mandamento, respeito. E quarto mandamento, celebrar. Quem é que nós celebramos? Todos estes mandamentos estão eles relacionados com a nossa exclusividade, com o nosso amor a Deus. Mas para concluir, eu gostaria de convidá-los a irmos ao livro de Salmos, ao Salmo número 19. Salmo 19, nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. Salmo 19, do verso 7 ao verso 11. E reparem que interessantemente aqui, Davi faz um elogio àqueles que obedecem à lei. Obedecer à lei, queridos amigos, não é, como dizíamos no início, uma forma de comprarmos a salvação, mas é um atalho para o sucesso na vida de um ser humano nesta terra. E reparem aqui o que Davi diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria àqueles que são simples. Verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. E os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, mais doces do que o mel e que o licor dos favos. Também por eles é demoestado o servo, e para os que guardam há grande recompensa. Queridos irmãos, aquele que obedece à lei de Deus vai encontrar sabedoria, vai encontrar paz, vai encontrar prosperidade, vai encontrar inclusive deleite no seu coração, alegria. Porque aquele que procura viver de acordo com a vontade de Deus, na sua consciência pura e tranquila, vai poder dormir confortavelmente cada noite com o sentimento de dever cumprido.